Voltamos! Como estamos? Vamos lá, deixa eu adicionar aqui meu chamado, a descrição do nosso vídeo. Parte 2. Ok. E fixamos. Muito bem, já estamos de volta com a nossa segunda live de hoje do nosso projeto, do projeto que o grupo de jovens organizou, que é para esse mês vocacional, conversarmos, batermos um papo com todos aqueles que são chamados para alguma missão específica junto da Igreja Católica, junto de Deus, né? E hoje a nossa conversa é com um seminarista, porque hoje nós estamos celebrando o Dia do Padre, o Dia do Ministério Ordenado, né? Diáconos, padres, bispos, e queremos, nessa hora, né? Eu acho que ele já entrou, então eu vou convidá-lo e ele dará mais informações, ele falará um pouquinho para nós da sua vida, seu testemunho. Deixe-me ver aqui. Aqui está. Já cumprimento também aqueles que estão aí. A Dai, que não estava antes, não sei, eu não vi ela entrar. Mas agora já está. Bem-vinda, Dai. Aí vamos chamando o Thomas. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, Thomas. Quanto tempo, meu irmão? Pois é, quanto tempo? Tudo bem? Certo, graças a Deus. Desde já quero agradecer pelo teu sim, por estar acompanhando, por querer fazer essa live, participar conosco dessa transmissão, dessa conversa, desse bate-papo com um grupo de jovens. Eu fico bastante contente, né, com esse convite, saber que ainda nós, jovens, né, nos interessamos por fazer a vontade de Deus e por isso conhecer um pouquinho mais sobre as vocações, né? Amém. É verdade. São muitas curiosidades, eu imagino, né? Nós anotamos algumas aqui que foram surgindo para te ajudar até, de repente, né? Não sei. Se você quiser para responder essas perguntas e te ajudar na sua fala, né? Então, meu irmão, peço para você, né, se apresentar, dizer de onde você é, como você é, quantos anos, por aí vai, toda a sua... E a gente vai conversando, bem, tá bom? Tá bom, então. Eu sou o Thomas, como já foi dito, né? Eu tenho 22 anos e estou, né, no primeiro ano da etapa da configuração, ou seja, estou lá em Florianópolis fazendo o curso de teologia. Entrei no seminário em 2016, né? E sou aqui da paróquia Santo Antônio de Itapema, né? Portanto, fazemos parte da mesma forania. Sou daqui de Itapema, bem pertinho de vocês. Verdade. Isso. Oi? Oi? Pronto. Foi. Aí. Tinha travado aqui o meu. Então, entrei no seminário há algum tempo atrás, é claro, né? Entrei em 2016, fiz acompanhamento vocacional já desde 2015 com o meu pároco e depois com a pastoral vocacional, né? E por isso, nesse tempo todo de seminário, além de sempre ajudar, né, os jovens que vêm com dúvidas, alguma coisa, né, neste ano eu faço parte também da pastoral vocacional da Arquidiocese. Né, eu ajudo o Padre Vânio, e eu, o Padre Vânio e o Joel, então, estamos à frente, assim, né, desse trabalho. Como estamos na pandemia, né, esse ano o nosso trabalho tá um pouco, assim, difícil, né, porque os nossos acompanhamentos são geralmente presenciais, conversas, os retiros vocacionais
da nossa arquidiocese, né, que organizamos, esse ano, por enquanto, nós não estamos tendo. Mas ainda assim, o trabalho de incentivo, de falar das vocações e tudo mais, continua, né? Porque a vocação é para nós, para a nossa igreja e para a vida da nossa igreja, um tema muito importante. Não dá para ter uma igreja viva, saudável, né? Que cresce na evangelização sem um trabalho vocacional. Porque, afinal de contas, né? A vocação é a nossa resposta ao Evangelho, ao chamado de Deus que Ele nos faz. Isso. Maravilha, olha só que importante, né? Deus, ele chama todos, né? E essa tem que ser sempre uma resposta a Deus, né? E eu acho que a resposta vai ser a partir do Evangelho, né? Com certeza, né? A nossa resposta é primeiro a Deus. Nós temos que responder a Ele, né? Ao chamado, a essa vontade, a esse desejo, né? Do nosso coração. Mas é uma resposta também à igreja, uma resposta àqueles que estão à nossa volta. Nós não respondemos diretamente a Deus, assim como eu e você conversamos, né? Mas é uma resposta que também é mediada, né? Então ela passa por outras reformas, por outras respostas, ela passa por outras pessoas. A igreja, a comunidade, né? Isso, a comunidade, a família também. Tudo isso para nós faz parte da vocação. E quando nós falamos de vocação e nós falamos de chamado, de vontade de Deus, nós falamos também sobre todas essas outras realidades, sobre a família, sobre a comunidade, sobre os nossos gostos, sobre aquilo que nós gostamos, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, né? Tudo isso faz parte disso que nós chamamos vocação. Não existe uma vocação assim, eu e Deus. A vocação inclui todas essas coisas, né, que estão à nossa volta. Por isso a vocação é mais do que uma profissão. Uma profissão envolve, é claro, os sonhos, a comunidade, as pessoas, sim, tudo isso envolve. Mas a vocação, ela vai muito mais além do que isso. Porque além de todas essas nossas realidades, é também uma resposta a Deus, que nos criou e que nos chama para algum serviço. Quais são, por exemplo, assim, Thomas, antes de você falando um pouquinho da sua história, assim, né? Antes de você participar desse processo vocacional, de ser chamado a esta vocação, você fazia o que antes de escolher essa vocação, né? Então, eu, antes de querer entrar no seminário, né, fazia parte aqui da minha paróquia, ajudava, sempre gostei muito do trabalho na igreja, né, como coroinha, enfim, depois ajudando a catequese e tantas outras coisas. Mas com o tempo, e principalmente, né, com a juventude, eu comecei a trabalhar. E no meio disso tudo, eu comecei a deixar de lado, né, a igreja e tudo mais. E já não gostava muito que falassem, não é você aquele menino que queria ser padre? Aí eu já ficava bastante irritado, né? Reclamava, falava que não, que aquilo era enquanto eu era criança, né? E hoje não tem nada a ver, passou essa fase, isso tudo. Mas ao mesmo tempo, né, com o trabalho, com o dia a dia, a gente sente que o nosso coração ainda precisa de alguma coisa a mais. Sente um espaço, digamos assim, dentro do nosso coração. Que precisa ser preenchido. Aí com certeza, precisa ser preenchido pela coisa certa, que é um grande problema, né? Às vezes nós sentimos o nosso coração precisando de amor, de tantas outras coisas, precisando de, enfim, tantas coisas, e nós acabamos preenchendo com as coisas erradas, né? Por isso caímos nos vícios, às vezes, e tantas outras coisas, né? Que não é o que realmente preenche o nosso coração.
Santo Agostinho diz, né? O meu coração te deseja e de ti tem sede, Senhor. Por isso, é só dele, e só nele, só em Deus, é que nós descansamos, encontramos repouso. Então, com tudo isso, né, dentro do meu coração, aquela confusão toda, né, e agora o que faço? Caso compro uma bicicleta, enfim, vou fazer o quê? Vou fazer faculdade, vou trabalhar. No meio disso tudo, eu fui convidado para participar de uma missa aqui na minha paróquia, né? Uma missa, estava tendo, acho que era Campanha das Talhas de Caná, alguma coisa assim. E eu, como estava naquela fase, né, meio assim, não, esse negócio de Deus é bobagem, igreja pior ainda, né? Fui bastante resistente. Mas, depois de muitos e muitos convites, eu decidi participar. Fui na missa, isso já fazia alguns meses, né, que eu não ia mais na igreja, e lá senti novamente, né, esse chamado. Mas mais do que isso, né, senti mais uma vez o meu coração, né, completo. Foi daí então que eu procurei o meu pároco, né, o padre Leandro, e comecei a fazer o acompanhamento, tirar as dúvidas, né, perguntar para ele. E nessa época era justamente quando as escolas estaduais estavam fazendo greves. Então, como a minha paróquia fica em frente ao colégio onde eu estudava, todas as vezes em que nós éramos dispensados mais cedo, né, eu saía, cruzava a rua, ia lá e conversava com o padre. Tudo muito em segredo, né, que eu não queria que ninguém soubesse disso, né, nem minha família. Já por medo da pressão e tudo mais. E foi assim o começo do meu chamado vocacional. Eu acho que é típico de jovem querer esconder no começo a relação com Deus, né? O jovem, ele não tá querendo assim, hoje principalmente, né? Eu acho que mais há um tempo atrás, antigamente, não tinha tanto isso. Mas hoje, o jovem que tem contato com Deus, ou ele é de Deus, ou ele não é de Deus. Né? E aí, se o jovem quer ser de Deus, ele é, digamos, excluído do mundo, né? Excluído das coisas que levam para Deus. Então, ele é colocado de lado mesmo, né? E na tua... Às vezes... Pode falar, pode falar. Pode perguntar. Pode perguntar. Você comentou da sua família, eu acho que essa é uma questão importante, né? A tua família participava na igreja. Isso, a minha família, assim, meus pais, os meus irmãos, não. Mas a minha avó e o meu avô, né, sempre participaram muito de igreja. Então, a partir do momento em que eu vim morar aqui em Itapema, né, eu vim morar em Itapema com 7 anos, foi que eu comecei a ter contato com a igreja. Eu fui batizado aos 9 anos, né? Então, e já desde do batismo e tudo mais, eu já sentia aquele chamado, né? Aquela vontade. Eu conversava, eu falava para as pessoas que queria ser padre, né? Mas aí depois que isso foi se acalmando. Mas, voltando o tema sobre justamente isso, né? Sobre a nossa dificuldade em assumir que somos de Deus, né? É porque, às vezes, nós também idealizamos um Deus assim, que chama para fazer, sei lá, chama para uma vocação específica. Vamos dizer assim, ser padre. Deus me chama, mas eu não quero. Mas, de certa forma, esse chamado é tão forte que eu sou obrigado a responder sim. E isso não é verdade. Quando nós falamos de chamado à santidade, de vocação a fazer parte da igreja, nós não estamos dizendo assim que nós somos obrigados a responder sim. A vocação é, antes de tudo, um gesto de liberdade. É um convite, não é? Hoje eu fui convidado para fazer parte dessa live. Se eu dissesse que não, ótimo. Mas porque disse sim, melhor ainda. Então, às vezes, Deus é um convite e Deus
é um estilo de vida, né? É uma vida nova, mas de uma forma que às vezes nós tomamos assim, como se fosse assim, ó, Deus está aqui e as coisas que eu gosto, enfim, os meus amigos, o mundo, né? Entendendo o que eu quero dizer com isso, está aqui. E não é verdade isso. A vocação, ela se dá assim. É um chamado de Deus. São Paulo vai nos dizer, né? Todo sumo sacerdote é chamado do meio do povo, é consagrado ao Senhor e enviado para o meio do povo. O que eu quero dizer com isso? Que Deus que nos chama para a santidade, Ele quer que nós vivamos a santidade aqui, agora e aonde nós estamos. É claro que, como diz São Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Sim, não cabe a um jovem de igreja, por exemplo, que se diz, né, de Deus, participar, deixa eu pensar aqui, está no bar, hoje em dia eu acho que já nem tem mais bar desse estilo, né, mas enfim, tá lá num bar, sei lá, bebendo, falando porcaria, né, palavrão. Realmente isso não convém a um jovem de igreja. Mas não é verdade que não convém também ao jovem ser feliz, encontrar com os amigos, festejar, enfim, e fazer festa e ouvir uma música que goste. E às vezes nós tomamos essas coisas assim de uma forma muito radical. E isso dificulta a nossa resposta a Deus. Porque antes de tudo, isso torna-se aquela pessoa, né? Antes de tudo, a vontade de Deus é a mais profunda e verdadeira vontade do nosso coração. Isso é o grande diferencial. Eu citava Santo Agostinho, né? No poema Tarde Te Amei, ele diz, né? O meu coração te desejava, te buscava, e eu lá procurando fora, procurando nas coisas, mas você estava dentro de mim. Então a nossa vocação é algo que está dentro do nosso coração. É a nossa vontade mais profunda. Por isso que Deus não nos chama para algo que nós não queiramos. Mas o problema é assim, né? A vocação está aqui. Aí tem mais aquela outra vontadezinha disso, aquela outra vontade daquilo, aquele outro sonho aqui. Aí vem os nossos pecados, vem as nossas fraquezas, vem as nossas misérias, e vai tudo isso, vai, digamos assim, cobrindo, né, aquele que é o projeto de Deus e aquilo que é também a nossa vontade. Por isso, antes de tudo, quando nós dizemos assim, eu quero fazer a vontade de Deus para a minha vida. Isso significa o quê? Eu quero descobrir o que Deus escreveu no fundo do meu coração e que me fará verdadeiramente feliz. Não é? Eu posso ficar feliz ouvindo música, posso ficar feliz assistindo um filme, posso ficar feliz rezando um terço, posso ficar feliz bebendo, posso ficar feliz também usando drogas? Posso, claro que posso. Esses cinco exemplos que eu dei são todas formas de ser feliz. Mas agora a nossa escolha, né? A nossa escolha entre eu quero ser feliz usando maconha. Ótimo. Eu quero ser feliz, não, fazendo bem por alguém. Ótimo. Deus não vai aparecer e vai dizer assim, você está errado, não pode fazer isso. Mas o que, de fato, nos faz verdadeiramente felizes? Aqui é que é a pergunta que nós devemos nos fazer. Será que usando drogas, enfim, e bebendo e fazendo tantas outras coisas, eu vou ter só uma sensação de felicidade ou eu vou ser verdadeiramente feliz? Bem, alguém pode discordar de mim, claro, né? Mas eu tenho quase certeza que você não será verdadeiramente e profundamente feliz. Por isso que
Deus nos dá a liberdade, né, de escolher de que forma nós queremos abraçar a felicidade. E quando nós encontramos aquela forma, entre tantas que nós temos, né, quando nós encontramos aquela forma que é realmente o jeito que Deus quis, o jeito que Deus escreveu do nosso coração, aí realmente nós somos felizes. Afinal de contas, né, vocação e felicidade são duas palavras que são quase sinônimos, não é? Tá travando. Oi, travou. Pronto, isso. Travou. Deu para acompanhar? Eu falo vocação demais, eu vou... quase sinônimos. Você estava falando isso, aí cortou aqui para mim. Ah, então tá. Então eu dizia, né, justamente isso, né, que a vocação e a felicidade são sinônimos. Assim como o amor e a caridade também são, não é? Deus não nos chama, Deus não nos escolhe, Deus não nos... tem uma passagem de São Paulo que diz assim, Deus não nos destinou para a ira. Então, ou seja, Deus não nos escolheu assim, né? Ai, meu Deus, agora eu sinto no meu coração o chamado a ser padre. Ai, sou obrigado, porque senão a minha vida não vai render, não vai fazer nada, vai ser, como nós dizemos, né, vai ser um inferno a minha vida. Não, não é isso, né? Isso não seria liberdade. Mas aquela felicidade verdadeira, profunda, que não passa, nós só encontramos, e isso eu vou dizer, desculpa, né? Mas a verdadeira felicidade, a felicidade profunda, não aquela que passa depois que passa a ressaca, não a felicidade que passa, enfim, depois que a noite acaba. Não, a verdadeira felicidade nós só encontramos quando nós encontramos também em nós e no nosso coração a verdadeira vontade de Deus, os verdadeiros sonhos, os projetos que Deus tem para cada um de nós. E é sempre um projeto personalizado, digamos assim, né? Quando eu vejo, eu acho muito legal ver no seminário, porque lá nós estamos agora em 16 jovens, né? 16 seminaristas ali na teologia. E quando eu olho para cada um, eu vejo que cada um é totalmente diferente e com um jeito muito próprio. E eu penso assim, meu Deus, eu gosto de assistir filmes. Eu adoro ver filmes dos Vingadores, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E tem uns que não suportam filmes de super-heróis. Será que então eu sou o certo e ele é o errado? Ou será que ele é o certo e eu estou errado? E é aí que a gente descobre que entre essas diferenças não existe um certo e um errado. Existem formas próprias, jeitos próprios de viver aquilo que Deus nos chama. Por isso, quando eu falo de vocação, e o seminário, né, é esse lugar tão diferente, tão diferente. Você vê um seminarista que gosta de tal coisa, que fala de tal jeito, que reza de tal jeito. Você vê um outro que gosta de outra coisa, que fala de outra coisa e que reza de outro jeito. Aí você para e pensa assim, meu Deus, será que... Como assim? Fazem parte da mesma igreja, fazem parte... como que isso é a mesma vocação? Não é? É porque Deus, na unidade que nós formamos enquanto corpo de Cristo, Ele também nos dá o seu Espírito, que é um espírito de pluralidade. Por isso, cada um a seu modo, cada um da sua forma, cada um com os seus gostos, cada um com os seus projetos, cada um com o seu jeito, vive o projeto de Deus, que é mais do que ver ou não ver um filme, que é mais do que isso. Mas é de fato, né, responder ao amor dele. Santa Teresinha, né? Oi, pode dizer. Se nós fôssemos todos iguais, não teria graça. Tem uma frase assim, né?
Não teria graça de viver porque todo mundo era igual e não ia ter nada diferente para ser visto, não ia ter nada diferente para conquistar, nada diferente para a gente experimentar, né? Se fosse tudo igual. Então por isso que nós precisamos encontrar a nossa forma de seguir a Deus. Mas isso também não pode cair naquele risco, né? Eu e o meu Deus e pronto. Não, a gente tem, a igreja está aqui para isso, né? Para nos oferecer, assim, balizas, né? Olha, não vai por aqui, não vai por ali, não faça aquilo ali. Por quê? Ah, porque eu não posso? Não, não é, você pode. Mas por esse caminho não vai dar muito certo, né? A igreja, a vocação, o chamado, ele se dá na nossa vida não por meio de um alto-falante, mas por meio de uma placa. Assim como nós vemos nas estradas, né? Às vezes a gente quer que Deus fale conosco por meio de um alto-falante. Que ele chega e diga assim, né? Thomas, venha para o seminário. Thomas, case. E case com fulana. Parece uma coisa Thomas, forçada, né? isso, não é esse o projeto de Deus, mas Deus nos dá placas, indícios, né? Ele vai mostrando setas e cabe a nós, né, seguir ou não. Para que servem as placas de trânsito no Brasil? Para dizer, olha, se você for aqui a 180 quilômetros por hora, muito provável que você vá dar com a cara no muro. Então não dá certo. Reduz a velocidade. E assim Deus fala conosco. Ele de fato fala. Às vezes ele grita. Não, mais uma vez, não pelos altos falantes, mas pelas placas. Ele nos mostra. O Eric, tudo bem, Eric? Um abraço. Tantos outros que nos acompanham, né? Mas voltando. Deus quer falar conosco e para isso, mais do que respostas, Deus nos dá perguntas. E mais do que perguntas, Deus nos dá pessoas. Essa é uma fala do Padre Vânio, né? Ele sempre fala isso, né? Deus nunca responde com respostas. Deus responde com pessoas. Assim como eu às vezes pedia, né? Meu Deus, dá-me um sinal, se é para eu ser padre ou não. Aí eu ficava, sei lá, olhando para a lâmpada e achando que a lâmpada ia fazer isso daqui, né? Pronto. Não, esse foi o sinal que Deus... meu Deus, só mais uma vez porque eu ainda não estou confiando. Tá bom, sim, não, certo. Minha vocação é ser padre. Ótimo, beleza. Não é desse jeito. Mas eu tenho certeza que todas as vezes em que eu pedi, Senhor, me dá um sinal, se é mesmo a vocação a ser padre que eu tenho que seguir para ser feliz, Deus me deu pessoas. O Eric, né, eu cumprimentei agora há pouco, né, porque o Eric foi uma delas, me acompanhou no grupo de jovens, né, a minha volta para a igreja, como eu falava no início, foi por meio também de um grupo de jovens. A pessoa que me convidou, que insistiu para que eu fosse, para que eu voltasse na igreja, esta é uma resposta de Deus. Então nós precisamos ouvir Deus por meio desses sinais. As pessoas que falam, às vezes diretamente, né? O povo às vezes chega e fala assim, você tem cara de padre, vá para o seminário. Tá. Nem sempre isso é a voz de Deus. Mas às vezes aquela pessoa que diz assim, olha, isso. Pois é, né? Nem sempre isso é a voz de Deus. Às vezes é a voz da pessoa, não é? Mas às vezes aquela pessoa que vem assim e fala assim, irmão, vamos fazer isso daqui? Irmãos, e se a gente ir lá e se empenhar um pouco nisso daqui? Então essas são as vezes em que Deus fala. Deus não tem outras mãos, outros pés, outros braços e outras gargantas a não ser as nossas. Por isso, nós precisamos ser também a resposta de Deus às pessoas, né? Talvez quando alguém fala para você num dia de preguiça, né?
Ah, irmão, vamos hoje, vamos lá, vamos rezar. Aí você pensa assim, ai meu Deus do céu. Talvez ali seja Deus falando com você. Talvez você pergunta assim, ah meu Deus, o que será que eu tenho que fazer da minha vida? Acenda e apague a luz se a minha vocação é cuidar, sei lá, dos doentes, para as mulheres, né? Ah, se a minha vocação é virar freira. Olha, é muito difícil que Deus fará algum sinal assim tão grande, né? Tão portentoso. Mas provavelmente alguém um dia vai bater na tua porta e vai falar assim: irmã, vamos lá na igreja? Vamos fazer parte desse grupo aqui? E daquela forma, o encantamento que vai acontecendo, né? A vocação, eu acho a vocação uma coisa muito romântica. Deus é sempre muito romântico na vocação. Aí eu peguei aqui a imagem de Santa Teresinha, eu vou colocá-la aqui do lado de São João Maria Vianney, né? Ele, o patrono dos padres, e ela também das missões, né? Tanto São João Maria Vianney dizia que o padre é o amor do coração de Deus. E a Santa Teresinha dizia assim, né? Estava lendo ali o comentário. E a Santa Teresinha dizia assim: a minha vocação é o amor. E os dois, vejam só, né? E os dois viveram o chamado de Deus de forma tão diferente. Ele como padre, como confessor, e ela como uma freira que nunca saiu do convento. Rezou, intercedeu. Então, para nós vermos, né? Como existem formas diferentes, né? De responder ao chamado de Deus. Mas voltando ao que eu estava dizendo, se eu estiver falando muito rápido, né? Me ajuda, porque às vezes eu vou indo... eu vou indo e quando eu vejo, eu já atropelei todo mundo. Eu faço isso direto, irmão. É típico. Tem um o Lucas que pode confirmar isso, mas é típico de filósofo. Então, qualquer coisa me corte, né? Vamos lá. Mas enfim, estávamos falando ainda sobre os sinais de Deus, né? No último dia 31, nós celebrávamos Santo Inácio de Loyola. É um dos santos que eu tenho muita devoção. Santo Inácio de Loyola. Eu tenho devoção basicamente a três santos. Santo Inácio de Loyola, Santo Antônio, é claro, que é o patrono da minha igreja, um grande pregador, né? E o terceiro santo, é claro, é São João Maria Vianney. E agora estou assim, tentando me apaixonar, né? Tentando não, né? Já estou me apaixonando por Santa Teresinha, justamente por ela ser a santa das pequenas coisas, né? Então, esse é o meu coração, né? Treme um pouco mais quando fala desses. E Santo Inácio de Loyola, eu falava antes sobre as pessoas que vêm nos falar sobre Deus, às vezes nos vêm falar em nome de Deus, mas nem sempre são de Deus. E é isso que Santo Inácio de Loyola, ele tenta desvendar no livro Exercícios Espirituais. Né? Santo Inácio de Loyola, a vida inteira dele foi para distinguir essas três coisas, né? O que é a voz de Deus, que fala conosco, como eu já disse aqui. O que é a voz dos homens, que às vezes falam conosco em nome de Deus, mas não são de Deus. Que às vezes querem, né, falar de Deus, mas nem sempre são pessoas de Deus. E terceiro lugar, o que é a voz do inimigo, que também o inimigo às vezes fala conosco em nome de pessoas e em nome de Deus. Então, essa é a grande, e isso é vocação. Descobrir no nosso coração o que são essas três vozes. O que é a voz de Deus? O que é a minha voz e a voz das pessoas? E o que é a voz do inimigo? Isso é muito necessário para que nós descubramos a nossa vocação e acertemos, né, de forma mais confiável, né? Aqui, Alguma deixa eu ver. vez, pegando um gancho assim com a tua fala de qual voz eu escuto,
Alguma vez você já escutou uma voz dizendo para você assim que essa não é a tua vocação? Ou, por exemplo, como uma pergunta que surgiu, se você alguma vez já se arrependeu de escolher a vocação sacerdotal? Então, nunca me arrependi, para falar a verdade. Para falar a verdade, assim, nem mesmo quando andei fazendo coisa errada, né? Porque às vezes a gente faz, às vezes a gente se deixa levar pelos sonhos, se deixa levar, assim, não por aqueles sonhos profundos, verdadeiros, bonitos, né? Mas às vezes a gente se deixa levar. Ai, agora eu sou seminarista, então de hoje em diante, antes da pessoa falar comigo, eu vou ter que fazer uma pregação de meia hora. Não, isso é vaidade, isso não é. Isso é deixar se levar por que voz? A voz humana. Ai, agora eu sou seminarista, agora que todos me ouçam. Não, não, tá errado. Não é isso. Isso é voz humana. E tantas pessoas que vêm, né, com projetos. Ai, Thomas, às vezes o pessoal no meu entorno, né, falava. Agora há pouco um professor meu estava acompanhando. Não sei se ainda tá, mas enfim. Às vezes as pessoas falavam assim: ai, Thomas, mas você fala bem. Eu acho que você deveria ser. Eu tinha uma professora que falava para mim toda a vida. Toda vez que ela me via, ela falava assim: ai, eu sonho com você sendo magistrado. Ou seguindo pelo magistério, né? Que seja um grande professor de faculdade, de universidade, ou que seja um juiz, um advogado, alguma coisa assim. E isso, né? É claro, quem não quer ser conhecido, quem não quer ser famoso, quem não quer ser visto, quem não quer, até eu e até hoje, né? Quem não quer? Mas aí é o momento de nós ouvirmos, né? Classificarmos de onde vem essa voz, de Deus, do homem ou do inimigo. Então, para discernir, né? É claro que para nós fazermos um discernimento certo e classificarmos de forma correta isso, nós precisamos de muito exercício. Por isso Santo Inácio, né, fala lá nos exercícios espirituais, um retiro longo, uma coisa profunda, né? E aqui eu não quero, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo, né, eu não quero reduzir e falar assim, é isso, faça isso e pronto. Não. Mas Santo Inácio dá uns indícios assim, né, que eu vou passar aqui agora. Presta atenção, né? Pega caneta, papel, anota aí, né? Porque vai que caia na prova. Mas Santo Inácio diz assim: a voz do inimigo. Vamos pegar aqui. O que é a voz do inimigo? Geralmente o inimigo age principalmente pela grandiosidade. É aquela coisa assim, sabe? Maravilhosa, perfeita, sem defeito, fantástica, mas é uma euforia. Vem, tá? E antes de terminar a coisa, acaba. Essa é a voz do inimigo. E mais ainda, por que o inimigo faz isso? Né? Por que o inimigo nos oferece coisas boas? Para depois poder jogar na nossa cara e dizer assim, ó, tá vendo? Ó, você fez isso daqui de errado. Por isso você não presta. Onde está o teu Deus? Né? O Salmo vai dizer que assim dizem os ímpios. Né? Onde está o teu Deus? Olha aí, ó. Então essa voz que condena, essa voz que vive também dentro de nós, sempre nos culpando, isso não é de Deus. O arrependimento, a conversão, vem de Deus. Mas a culpa, essa vontade de esmagar, essa coisa que não nos deixa ir adiante, não é de Deus, é do inimigo. Por isso, quando nós fazemos uma coisa errada, o que é a voz de Deus em nós? O arrependimento. Olha, Senhor, eu errei, eu falei mal, eu, enfim, fiz coisa errada, me arrependo, peço perdão a Deus, e agora faço o quê? Vou adiante? Não, olha, eu fiz aquilo de errado, não sei, eu falei mal, mas agora, daqui para frente, eu vou buscar, né, falar bem das pessoas e me esforçar para isso. Isso é a voz de Deus. A voz do inimigo é o que dentro de nós? Ó, você falou mal da pessoa. Lembra? Lembra? A voz do inimigo nos faz ficar parado nos nossos erros,
nos nossos pecados. A voz dos homens, né? E que são os nossos projetos. São geralmente aqueles sonhos assim que aparecem terrivelmente fortes, né? Mas que não perduram. Aquela coisa assim, hoje eu quero casar. Amanhã eu quero comprar uma bicicleta. Das 6 da manhã às 7 da manhã eu quero morrer. Das 7 da manhã às 8 da manhã eu quero viver. Essa confusão é própria de nós, não é? É própria das vontades humanas. Hoje eu quero fazer a faculdade de tal coisa, para eu falar, para eu fazer, eu quero estudar, eu quero... A hora que você abre o livro, o que acontece? A vontade de estudar, pum. Acabou. Foi-se. Por quê? É uma vontade humana, é claro. E nós precisamos domar essas vontades, não é? Eu não fiz faculdade de filosofia com tanto gosto assim. No seminário e dentro do seminário, nem tudo que acontece é assim aquela máxima beleza, né? Ai, que beleza! Lá no seminário a gente acorda 15 para as 6 da manhã para rezar. Olha, me desculpa, mas a vontade humana que eu tenho é de rasgar o breviário, né? O breviário, quem não conhece, esse livrinho aqui que nós usamos para rezar. Jesus! Às 5h15, às 15 para as 6 da manhã, o que eu menos quero na minha vida é rezar. Mas isso é o quê? É uma vontade humana. E aí Santo Inácio vai dizer, né, que nós precisamos domar as nossas vontades. Por quê? Enquanto a voz do inimigo vem para condenar, a voz humana vem para querer nos domar, para nos escravizar nessas coisas. Por isso nós precisamos domar. Olha, se eu tenho preguiça, muita dificuldade de rezar 15 para as 6, o que eu faço? A partir de hoje eu levantarei 20 para as 6 para rezar. Nós precisamos dessa violência, né? Contra esses instintos que são tão nossos e que vão nos acompanhar, tá? Eu achava que quando eu entrasse no seminário, eu nunca mais ia sentir preguiça de rezar. Continua? Olhe lá se não piorou. Eu achava assim, eu vou entrar no seminário e de hoje em diante eu vou ter assim, sabe, pelo estudo, eu vou sentar e vou ler um livro de 200 páginas em 2 horas e vou fazer... Mentira! Porque a vontade humana, ela precisa ser domada e educada para que tudo isso aconteça. Eu ainda não estou lendo 200 páginas por dia, nem por hora, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas estou a caminho tentando.